Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos, em especial aos membros, né, os confrades do nosso sodalício Academia de Letras João Guimarães Rosas da Polícia Militar. Instado pelo nosso presidente, Coronel Lagares, e pelo organizador do evento, o senhor Coronel Amaury Meirelles, todos membros, né, da Academia de Letras João Guimarães Rosas, recebi a recomendação para falar um pouco sobre Tiradentes. Tiradentes, o protomarte da independência, o nosso patrono da Polícia Militar. E eu estou aqui hoje falar um pouquinho dessa figura ímpar da história do Brasil, da Polícia Militar, principalmente. Antes da gente iniciar e dizer algumas coisas sobre Tiradentes, é necessário a gente retornar ao ano de 1695. Por quê? Porque a história de Minas se confunde com a da Polícia Militar e vice-versa. E em 1695 se descobriu ouro na região das Minas Gerais. O então bandeirante Antônio Rodrigues Arzão descobriu ouro nas Minas Gerais e daqui voltou-se todas as atenções da coroa portuguesa. Por quê? Porque o segundo ciclo econômico do Brasil, que era a cana-de-açúcar, já estava em decadência. E Portugal precisava de uma fonte de recursos que abastecesse a economia portuguesa. E todas as atenções voltaram para Minas Gerais. Quase 80 anos, praticamente 70 anos depois, 1763, no Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil por causa disso, para se ficar mais fácil a fiscalização dentro de Minas Gerais. Lembrando a vocês que Minas Gerais naquele momento não tinha estrada, eram picadas no meio da mata. Segundo o relato de alguns historiadores, uma viagem de Ouro Preto, né, até a cidade do Rio de Janeiro era mais ou menos 30 dias, né, no lombo de burro. Então era uma outra condição, 30, 40 dias. Imagina carregando os animais com sacos de ouro. Era realmente uma aventura no meio da mata, né? Com o perigo de serem picados por animais, atacados por índios, por bandidos, né? Que queriam ouro. Então era uma situação totalmente muito diferente do que nós vivemos hoje. Falo isso para que a gente possa aqui ter uma visão do que era o cotidiano da época. E aí, Tiradentes, em 1746, na região de uma fazenda do Pombal, na região de hoje Tiradentes, próximo a São João do Rei, nasce Tiradentes. Ele era o quarto filho. Com 11 anos ele ficou órfão, a mãe morreu e ele foi morar com o tio, Sebastião Ferreira. E esse senhor Sebastião era um dentista prático. E daí ele aprendeu a missão, né, a função de dentista prático, em que ajudava várias pessoas, né, sobretudo os mais humildes e também escravos da região. Andava nas fazendas tratando das pessoas. Com 14 anos, ele já trabalhava com tropas que saíam para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para buscar, levar e trazer coisas, mantimentos e outras coisas que beneficiassem a sociedade. E daí houve contato dele com vários marinheiros, várias pessoas de outras nacionalidades que aportavam nessas cidades, e daí começou o conhecimento dele pelas ideias iluministas. Estamos falando do século XVIII, século das luzes. E daí começa a aflorar na sua mente as ideias de liberdade. Em 1769, ele sentou praça na cavalaria dos vices-reis, que ficava na cidade do Rio de Janeiro. Em 1775, cria-se o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, onde que ele vem para Minas Gerais para ajudar a fundar o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que é o embrião da Polícia Militar de Minas Gerais. Urge mencionar um determinado fato neste momento. Em 1720,
o ouro circulava aqui em pó. Não havia casas de fundição. Quando se criou as casas de fundição, houve a famosa revolta de Felipe dos Santos. Na verdade, esses mineradores, eles queriam, na verdade, que o ouro não passasse mais pelas casas de fundição. E foi violentamente reprimido na época. E o Portugal, o rei português, mandou vir para o Brasil duas companhias, 7 anos depois, 9 anos depois aproximadamente, 1729 mais ou menos, veio uma terceira companhia de dragões portugueses. É uma tropa toda de portugueses, toda com integrantes portugueses. E essa tropa, na verdade, eles vieram para Minas para fazer o patrulhamento de forma a proteger os interesses portugueses. E qual que era? Que o ouro que aqui fosse arrecadado fosse tranquilamente para Portugal. Não visavam benefício da sociedade aqui. Minas Gerais tem uma outra característica, que a sociedade é urbana, diferente do Nordeste, né? Não tinha latifúndios. É uma sociedade mais urbana, devido à própria mineração. Tiradentes, quando assenta a praça, ele é destacado para a vila do Rio das Velhas, que é mais ou menos no oeste mineiro. Começa ali mais ou menos onde hoje é Sete Lagoas, a famosa entrada do sertão. E ele muito trabalhou ali prendendo contrabandistas. Eu costumo dizer que Tiradentes foi o primeiro militar que trabalhou ativamente no policiamento comunitário. Claro que não é da forma que nós conhecemos hoje. Nós temos que nos transportar para a época, entender o cotidiano, os costumes, os valores da sociedade da época, que eram totalmente diferentes. Mas ele fez um grande trabalho de policiamento comunitário. Eu falo isso porque as pessoas às vezes têm a visão que polícia comunitária é uma criação da Constituição de 1988 e não é. Tiradentes já fazia policiamento comunitário. Policiamento comunitário, na verdade, é um policiamento adotado no interior e trazido para a capital, claro, adaptado para a realidade da capital. E hoje esse sucesso todo que nós vimos, assistimos, né, a polícia militar próxima à comunidade. Mas voltando ao Tiradentes, Tiradentes ele começa ali a conviver com outras pessoas importantes, como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, pessoas que tinham uma visão diferente de liberdade. E com isso ele é cooptado para um grupo da Inconfidência Mineira. Esse grupo da Inconfidência Mineira, ele fazia parte do grupo dos ativistas, viu? O grupo dos ideólogos, né? Tomás, Alvarenga, Cônego, Vieira. E tinha o grupo dos ativistas, que ele fazia parte, os contratadores e o grupo da retaguarda. O grupo dos ativistas que ele fazia parte, na verdade, era um grupo que é operacional da Inconfidência, caso ela tivesse eclodido da forma que foi feito. Há muitos comentários hoje que Tiradentes não foi o líder da Inconfidência. Ninguém nunca afirmou que ele foi o líder da Inconfidência. Num grupo que tinha vários fidalgos, Tomás, Alvarenga, Cônego Vieira. É claro que ele não era o líder, né? No próprio Autos da Devassa, o Alvarenga Peixoto alegou no seu depoimento que Tiradentes, as suas ideias causavam risadas, deboche. Todas as pessoas ficavam debochando o Tiradentes por causa das suas ideias, que não, para eles poderia ser, né? Hoje nós podemos ver que não, ele estava certo, mas para a época era considerado totalmente ilusório, né, por alguns integrantes. Há de se também mencionar que naquele momento existia a doutrina da divina providência, em que o rei era o representante legítimo de Deus na terra. Há alguns historiadores que entendem que a Inconfidência não eclodiu da forma que foi planejado, porque houve uma cisão entre eles, sobretudo na última reunião de 26 de dezembro de 1788, em que um grupo queria a república e um outro grupo queria a monarquia. Há de se fazer aqui um adendo. O vermelho representa a sociedade secreta da maçonaria francesa, que defendia as ideias da república. E o azul, a inglesa,
que defendia as ideias parlamentares, da monarquia parlamentar. Houve uma cisão e naquela mesma reunião, segundo relatos, a bandeira de Minas que nós conhecemos da forma hoje foi idealizada. Dizem que Tiradentes, ele pensou, imaginou em ser 3 triângulos representando a Santíssima Trindade. Alvarenga Peixoto sugeriu que deveria ser um índio tirando as correntes do braço, que representaria os grilhões portugueses sendo libertado, o índio sendo libertado dos grilhões portugueses, assim como toda a nação brasileira. Né? Mas a ideia que ficou, que foi consenso, foi um triângulo. Quando se houve a proclamação da República, em 1889, a bandeira do Estado de Minas Gerais passou a ter o triângulo verde, que só foi mudado, houve uma oficialização para a mudança no governo JK, nos anos 50, 51 a 56. O governo de JK foi o primeiro, Juscelino Kubitschek, que pediu para que mudasse a bandeira para a cor vermelha. Somente em 1963, durante o governo de Magalhães Pinto, é que a Assembleia deferiu esse pedido e a bandeira de Minas passou a ser vermelha. O que indica, voltando ao período de Tiradentes e da Inconfidência, que o que sobressaiu foi as ideias de república. Às vezes, eu costumo brincar muito fazendo uma comparação. O sul do Brasil tinha 2 grupos, né? Os maragatos e os pica-paus. Um grupo defendia a república, o outro a monarquia. Olha as cores dos uniformes do Grêmio e do Internacional. Né? Eu costumo fazer essa frase, olha lá o uniforme dos 2 times. É uma maneira de fixação dos alunos, das pessoas, para entenderem o que era aquele momento. Mas voltando aqui a Minas Gerais, nós não podemos esquecer que houve a cisão. E aí surge o Tiradentes com sua capacidade de persuadir as pessoas com seus ideais, de tentar prosseguir em confidência naquele momento. Há pessoas que dizem que naquele momento um grupo se afastou e pediu que todos esquecessem aquelas ideias. Mas aí Tiradentes, não, nós vamos fazer, e acabou, culminou com a delação e todos presos. Né? Há de se relatar que essa reunião, em 26 de dezembro, a bandeira de Minas foi na casa do tenente-coronel Francisco Paula Freire, que foi o primeiro brasileiro a comandar a Polícia Mineira, filho ilegítimo do conde de Borbabella. Ele era do regimento de cavalaria, lá dos vices-reis do Rio de Janeiro. E há uma passagem que, em 1786, quando os planos da Inconfidência já estão caminhando, que Tiradentes teria ido à Europa resolver alguns assuntos particulares. E quem deu autorização para ele ausentar do Brasil foi o então capitão Paula Freire. E lá em Lisboa, ele deslocou até em Nimes, na França, onde que alguns dizem que ele teria encontrado com Thomas Jefferson, que era então embaixador na França, e levado os ideais, né, que estavam tentando fazer aqui uma revolução que desse a liberdade, né, uma revolução com ideais leninistas. Né. Dos 12 estudantes que trabalhavam na Europa, em prol da Inconfidência Mineira, um deles era José Bonifácio. José Bonifácio foi ministro de Dom Pedro I. E, coincidência ou não, um dos motivos da briga dele com Dom Pedro foi durante a Assembleia Constituinte de 1823, em que ele queria uma monarquia parlamentar. E o Dom Pedro não aceitava, ele era totalmente absolutista. Então que aí que houve uma briga entre os dois. O que prova a teoria, a ideia, né, de alguns historiadores dessa cisão entre o grupo do vermelho e o grupo azul. Uns que defendiam a república e outros defendiam a monarquia parlamentar. Mas voltando ao Tiradentes. Tiradentes foi preso, foi o único que assumiu tudo no quarto interrogatório,
do processo conhecido como autos da devassa, nós não podemos saber, não temos como imaginar como foi feito esse interrogatório. Né? Não passa-se para nós, pelas nossas mentes, muitas ideias, que não foi uma coisa normal. O fato é que não foi uma coisa sem constrangimento. O fato é que de todos os que foram presos, somente a pena do Tiradentes não foi comutada para degredo perpétuo. Tiradentes foi condenado à forca e o corpo partido em 4 partes e a cabeça trazida para Vila Rica, hoje Ouro Preto. Alguns historiadores dizem que um inconfidente que não entrou no IPM, nos autos da devassa, no processo da época, é que teria sido articulado esse furto da cabeça do Tiradentes e que ela teria sido escondida na casa dele. Alguns falam isso, mas nada provado. O fato é que ela nunca apareceu. Tiradentes não era um fidalgo, filho de gente importante, mas ele foi uma pessoa idealista, um alferes da polícia, do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, o que seria hoje um suboficial. Alguns historiadores entendem que seria um segundo-tenente. Né? Alguns vão entender que ele era um segundo-tenente, mas a grande maioria entende que era um suboficial, que o alferes naquele momento representava o suboficial, o subtenente hoje. Essa, em poucas linhas, é a história de Tiradentes, um pouco da história de Tiradentes. Uma pessoa idealista, uma pessoa, um autodidata, em que, por vários momentos, na devassa, quando os outros inconfidentes falam do Tiradentes, dizem que ele tinha uma capacidade de persuadir as pessoas com seus ideais iluministas, liberais. Então, dá para se presumir que ele tinha uma cultura muito boa, apesar de não ter tido a oportunidade de ter estudado nas universidades da época, pois ele era de família pobres, não tinha posses para atravessar o mar e estudar numa universidade, igual Coimbra na época, não tinha condições. Em linhas gerais, esse é o Tiradentes, o alferes Tiradentes, que muito nos honra, muito nos traz a alegria de sermos descendentes deste homem. Ele, há uma outra passada, que eu registro aqui, mais ou menos, eu não sei se é 1895 ou 1905. A região lá de São João del Rei, um senhor de idade desceu, morava no alto lá da montanha, para comprar mantimento. E aí uma pessoa virou, aqui já se proclamou a República. Aí seu avô brigou tanto pela República, ele, pelo amor de Deus, minha família sofreu, o rei mandou enforcar meu avô, minha mãe sofreu, minha família sofreu, e ele pegou o saco de mantimento e saiu correndo. Registra-se alguns historiadores que seria o neto de Tiradentes, que vivia num determinado local afastado de tudo e de todos, e com esse trauma que teria acontecido. Há uma notícia, assim, não comprovada historicamente, mas há uns rumores sobre isso. Tiradentes, ele foi uma pessoa que, quando ele assumiu todo a responsabilidade pela Inconfidência no quarto interrogatório, que a gente pode asseverar nos autos da devassa, se percebe uma maneira muito altiva. Há uma frase dele que fica para a história, Ficou para a história. Se todos quisessem, poderiam fazer do Brasil uma grande nação. Eu acho que isso que é o legado de Tiradentes. Eu fico às vezes vendo aqui umas pessoas, sem entrar em detalhes, querendo mudar a data, feriado para 22, 22 de abril, não vou entrar em detalhes. Tiradentes, ele é uma pessoa importante para a polícia mineira e para o povo mineiro. Lamentavelmente, pouco estudado, pouco divulgado. Eu espero um dia que as coisas mudem e que ele tenha o valor histórico que teve.
porque é muito triste as pessoas se assemelharem à figura de Tiradentes como uma pessoa desajustada, um fanfarrão, e não era nada disso. Ele teve uma importância muito grande na história brasileira e que hoje as historiografias podemos abstrair que ele, embora não tinha uma cultura tão grande como dos outros, como do Tomás Antônio Gonzaga, como do Alvarenga Peixoto, do próprio Cônigo Vieira, mas ele é uma pessoa que tem o seu valor e tem que ser respeitado. Eu acho que em poucas linhas, em poucos momentos aqui, né, que me foi disponibilizado, é que eu diria de Tiradentes. Se todos quiséssemos, poderíamos fazer do Brasil uma grande nação. Muito obrigado, obrigado, presidente Lagares, ao senhor coronel Amaury Meirelles, e obrigado pela oportunidade de ter tido este momento de falar um pouco do Tiradentes. Acho que precisa ser mais divulgado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.